A gente está falando, além de nós aqui, tem o Carlinhos Schlader, tem o Tony Fernandes, Léo Claré, Eiji Kozaka, Marcelo Conde, Pernil, André Gola, Bruno Costa, Marina Borga, o Torma, Fábio Astolfo, o Digão, Rodrigo Senra, Rodrigo da Mata, Adriano Matos, Pedro Bulos, Marcelo Ribeiro, Rodrigo Zanin, Roberta Moraes, Sofia Schomburg, Daniel Tony e Márcio Fritzen. São algumas pessoas, a gente esqueceu certamente demais, outras tantas que não entraram. Pessoas que viraram DC de 2 anos para cá. Então, muita gente mudou de agência e também virou DC, mas de outras agências, mas o foco aqui são DCs frescos que chegaram agora. E a gente é tudo da mesma geração, 30 e muitos, 40 e pouquinhos. E coincidência ou não, esse grupo ele começou a ser DC num momento também de transformação no mercado, outra mudança também. Então a gente percebeu que tinha também uma relação entre a chegada dessa galera nova e um momento de transformação profunda do nosso mercado. Quem já era DC antes vem sentindo o impacto dessa mudança, quem virou agora já entrou num jogo novo. Em que, né, a conversa, além de criatividade em si, é falar de segmentação, de engajamento, de mobile, conteúdo, e blá blá blá, e por aí vai. Então, sob o nome de direção de criação tem esse nome porque tem a ver com isso aqui, com pessoas novas dirigindo a criação das agências e esse momento novo do mercado que talvez comece a exigir um novo jeito de ser diretor de criação também. Então, a gente não vai projetar nada, é só papo, e todo mundo aqui já se conhece, já foi apresentado. E antes da gente, para a gente começar, acho que exceto o Romero, acho que todos aqui foram contratados nas equipes das quais faziam parte. Então eu queria começar o nosso papo falando do que mudou. Né? É outra profissão quase, né? Você lembra quando... Bom, a gente já conversou um pouco sobre isso, né? Só que da outra vez tinha cerveja, né? Uma pequena crítica que eu faço aqui. A gente se prepara, né, por, sei lá, 15 anos para fazer uma coisa e de repente você faz outra completamente diferente. Então, na minha visão, é outra profissão. É outra profissão que você usa as habilidades que você desenvolveu durante os anos de carreira, mas é uma profissão muito diferente. E acho que uma das principais diferenças é que você sai da visão da parte para a visão do todo, né? Então, muda o teu ponto de vista de um jeito que você não imaginava que ia mudar em relação ao trabalho completo. Eu, inclusive, posso comentar sobre os dois lados, né? A minha promoção acabou acontecendo dentro da FCB e hoje eu estou no grupo da DM9. E tem uma diferença latente entre a promoção que acontece dentro da empresa e quando você muda já ocupando esse cargo. E a diferença é ambos, tanto dentro da equipe quanto você próprio, né? A relação que você tem com o grupo, você pertencia a uma logística de trabalho e passa a exercer uma nova atividade e você mesmo precisa se adaptar a isso. Então você ainda fica meio preso a tentar executar trabalho e colocar a mão na massa e ficar fazendo trabalho, quando na verdade você já tem que estar fazendo a gestão. E, por exemplo, quando eu entrei na DM9, eu já não tive espaço para isso, porque o volume de trabalho e a quantidade de cobrança é tão maior que você já não tem o espaço para ficar junto criando. Evidentemente que isso faz parte do processo. Quando você está orientando uma dupla dentro de um trabalho, você acaba criando junto. Mas foi um processo de transição maior para mim quando eu fui para a DM9 do que quando eu assumi na FCB. Na FCB ainda existia um resquício de trabalhos que sobravam, porque querendo ou não, você está dentro de uma empresa e você fica com jobs durante meses. E eu tinha virado diretor de criação e continuava trabalhando com jobs que eram meus anteriormente. Então são dois processos diferentes. Foi bem interessante isso também. Você tocou num ponto de não conseguir mais criar. Você falou também de ser outro jogo, outra profissão. Acho que esse é um dos maiores dramas assim, que todos sentem. A gente está sentindo isso na pele mais agora, mais recentemente, que é de você não ter mais tempo para fazer teu job, né? Você não conseguir mais reservar uma parte do teu dia para fazer o teu trabalho, desenvolver as tuas ideias e sim você virar um curador, mesmo que ativo em relação às ideias da equipe, mas mais um curador e um coordenador, um organizador
de processos, né? E a falta que faz sentar com o teu tempo, com o job, para criar é enorme, acho que todo mundo aqui sente. E a gente falou disso naquele primeiro ensaio que a gente fez com cerveja, que você comentou do Eugênio, como era um cara diferenciado nesse sentido, porque ele conseguia separar uma parte do dia dele e falar, não, isso aqui eu não vou falar com ninguém, eu só vou sentar e trabalhar. E ele fazia os jobs dele, mesmo sendo DC. Então, como é que vocês estão sentindo essa mudança que talvez seja a primeira mais radical? Acho que a sensação a minha sensação é como se pela primeira vez na vida eu tivesse um emprego, né? Enquanto você é criativo, você não tem noção de como o teu trabalho é legal, né? Como é divertido, interessante para quem gosta de criar, sentar a bunda numa sala e ficar soltando ideia e vendo aquela ideia ir para frente. Agora é diferente, né? Você tem uma visão. Eu acho que esse é um dos desafios, né? Você não deixar essa tua nova função interferir no teu ponto de vista sobre a criação, né? Sobre a criatividade, sobre o que é bom, o que não é. Não deixar a burocracia contaminar a tua essência criativa, que eu acho que é por isso que você virou diretor de criação, né? O diretor de criação, ele é um cara de criação, né? E é muito fácil você deixar ser envolvido pela burocracia que triplifica, né? Não sei nem se essa palavra existe, mas aumenta pra caramba. Quando você vira diretor de criação, é muito fácil você deixar ser movido por isso e se afastar um pouco da tua origem de criação. Eu acho que é esse que é um dos maiores desafios, é você não deixar isso acontecer, você continuar com o que te fez virar um diretor de criação, né? Ser um cara essencialmente de criação. Esse é meu maior medo. Eu só consegui ser promovida por trabalhar sempre muito mais do que as pessoas trabalhavam para compensar a mediocridade. Isso todos nós. Então, agora o meu receio é até que ponto você tem que administrar e até que ponto você realmente deve continuar criando, indo mais além, até para você não virar uma pessoa obsoleta, porque você pode ficar num limbo de não ser nem um bom gestor e nem um bom criativo. E aí eu acho que você é o meu maior medo. É um jeito diferente de você usar a sua criatividade, né? Você lembra quando você tinha 1 ano e meio de carreira? Você era uma bosta, né? E é o que você é hoje em dia, né? Eu tenho 1 ano e meio de carreira como diretor de criação. Então, a gente está realmente aprendendo um jeito novo de trabalhar com a criatividade, com a comunicação, que a gente não fazia até hoje, né? E que é absolutamente diferente. E é muito interessante. Você aprende muitas coisas, tem muitos aprendizados que você nem imaginava que você ia ter. Aprender, né? Muitas vezes, para quem estava muito acostumado a ser ativo na história, né? É um aprendizado. Você entender que de vez em quando a tua função é só não atrapalhar e essa é uma função importante pra caralho. É aquela coisa assim, a gente era, pelo menos eu já falei isso para alguns amigos, então talvez eu seja redundante para aqueles que eu falei, mas eu lembro que eu contava numa conversa com o Fábio Brígido, a gente foi dupla, trabalhou muito tempo junto também, enfim, em várias agências. Ele veio de Nova York, a gente se encontrou e tal, ele falou, pô, mas como é que você se sente e tal, nessa coisa do não criar? Eu falei, pô, cara, honestamente, eu não me sinto não criando quando eu estou vendo um trabalho e eu falo, puta, isso, para melhorar isso, né, assim, assado, eu sinto que é um pouquinho de criação, assim, né? A sensação que eu tinha, tipo assim, antigamente eu era o pai da ideia, um dos pais, né? E agora eu sou avô dela. Assim, não foi eu diretamente que concebi, mas eu estou lá na posição. Uma ideia ali. Já não estou naquela responsabilidade, com aquele medo lá, né, do pai e tal, estou mais tranquilão aqui já. Geralmente vô é assim, né? Ele já está só dando pitaco na criação dos outros, né? Rapaz, você devia ter feito desse jeito, você foi muito pesado com ele, não faz isso. Sabe que o único conselho que o Marcelo Serpa me deu quando eu virei diretor de criação foi não pare de criar. Então eu não cumpri 100% dos conselhos que ele deu. Porque não dá tempo, né, de criar. Não dá realmente tempo. Mas depende acho que do momento, do estilo, né, que nem a gente estava falando, o Eugênio Mohalem conseguia ter uma organização que ele chegava, tinha metade do dia ele via trabalhos, ele trabalhava como diretor de criação, e metade do dia ele trabalhava como criativo, e como o Eugênio Mohalem, né, que não é fácil, né? Então, assim, vários dos trabalhos dele premiados pra caramba, ele fez nessa fase, que ele cuidava da Almap quase inteira, ele e o Marcelo Serpa,
E ele tinha essa organização. Claro, o mundo mudou, é diferente e tal. Mas tem, o Edurino é um cara que consegue, né? Acho que é o único que eu conheço atualmente que consegue fazer essas coisas. Ele é um diretor de criação full-time, mas que também consegue pegar alguns jogos específicos para criar. E tem uma mecânica, uma dinâmica com a criação, que você pega um jogo para criar com ele e você não fala, puta que pariu, eu jogo para criar com o meu chefe. Não, você senta na mesa e dá risada com o cara. Acho que é uma arte isso, né? É possível. Mas sabe o que eu acho também? É raro, mas é possível. Até numa conversa que a gente teve, né? Quando você sente falta de deixar de criar ou de continuar criando ou não. Eu particularmente não sinto falta nenhuma de deixar de criar, porque eu não estou sentindo essa divisão. Eu acho que quando você senta ali com a equipe e de repente o jovem ainda não chegou e você está trabalhando junto, você está criando também. Então eu não sinto essa falta. Inclusive, eu acho que depois que você está trabalhando como diretor de criação, você trabalha muito mais no coletivo. Então suas brigas são maiores. Assim. Eu me sinto muito mais válido hoje brigando pela ideia de uma outra pessoa e fazendo ela acontecer, e de repente se tivesse ficado na esfera da criação ela não teria acontecido, e você está brigando por produção, por verba, ou justificando dentro da equipe de marketing que essa é uma ideia que realmente vai funcionar para ele, mesmo que ela não responda a um briefing inicial e você trouxe um briefing novo provando que sim, é aquilo que ele precisa para vender mais, ou para criar mais awareness, ou para qualquer coisa que seja. Eu acho que você começa a criar uma outra esfera e brigar por uma coisa maior. E eu acho isso muito mais válido para a gente. E você deixa o seu time ali, brincando, trabalhando, correndo atrás, e você vai brigar numa outra esfera. Eu me sinto muito mais válido fazendo isso do que estar ali no terreno tentando ajudar a mudar uma vírgula ou outra. Me parece que essa é a nossa função principal. Então, eu acabo não sentindo muita falta de ficar com um job específico na mesa. Vou dar um exemplo aqui. Aconteceu na agência outro dia. A gente fez acho que todas as agências aqui participaram. Aquele prêmio Top of Mind da Folha. A Folha deu para cada agência a missão de ficar 2 dias cuidando do canal deles no Instagram. E aí a gente fica lá postando coisas, alimentando aquele canal, abastecendo com ideias, vídeos. E aí aconteceu de um dos vídeos que a gente criou, que postou, a gente lançou um desafio. Quem acertar a quantidade de fotos que apareceram aqui vai ganhar um estágio de 1 mês na Neogama. E aí um cara acertou 40, 50 fotos que apareceram piscando, ele tinha que contar. E aí eu falei com ele, recebi ele na agência, falei, cara, legal, você vai sentar aqui. E estudante de comunicação da Casper Libre, do 2º ano, estava todo animado, falei, você vai ficar aqui, era de manhã isso. Eu falei, você vai, depois do almoço eu sento com você e te coloco no computador aqui, te passo um trabalho, te coloco em contato com uma dupla para você ficar no mesmo ambiente, respirando o mesmo ar, para sentir para onde a coisa vai. E até a tarde. E dei um tchau pro cara, só que meu dia virou uma loucura, eu só entrei em reunião, atrás de reunião, meu dia acabou 8 da noite. E quando acabou, o cara não estava mais lá. No dia seguinte, eu cheguei na agência e tinha um e-mail dele, que ele escreveu na noite anterior. E ele dizia assim, cara, muito obrigado pela oportunidade, mas eu acho um absurdo eu ir para a agência, que me promete um computador e alguém para me dar atenção, e eu fiquei aí, passei a tarde inteira, ninguém veio falar comigo. Então, cara, valeu, obrigado. E eu vou nessa, a gente se encontra quem sabe um dia. Isso é um exemplo extremo, mas assim, esse é um pouco do comportamento de uma geração mais nova que não tem o mesmo empenho, talvez, para gerar ideias para ti e o mesmo tesão, talvez. Como é que vocês sentem isso? Posso colocar uma pergunta? Mas não dá vontade de gente, é uma loucura isso, né? Essa história é bizarríssima. É bizarro. É mentira, né, cara? Dá vontade de chamar um cara e falar, você é um estudo comigo, preciso fazer um... Ele devia estar aqui nesse momento. Não, mas Ele estava, mas atrasou um pouco a palestra. Mas o pior é que é isso. É um caso extremo, mas não é... Não sei. Não é tão raro assim. Eu tô há 6 meses com a minha equipe, eu já tive 2 estagiários que largaram a caneta. A gente
faz uma parceria com a Miami Ed School. E os estagiários sempre ficam no meu grupo, é uma coisa que eu peço, que eu gosto mesmo. E, pô, os caras, eles vêm com uma pasta prontaça, assim, um monte de case, coisa linda, muito Burger King. E aí eles caem lá na mesa e eu cuido de Procter. Assim, 90% do meu dia é Procter. Gente, e a gente quer fazer coisas muito legais com Procter, mas, assim, precisa fazer o dia a dia. E o cara que ele entra achando que ele vai fazer case de Burger King, ele não quer fazer o post, o e-mail marketing que precisa ser feito, que faz parte do negócio também. E era isso que eu estava falando, de, pô, você pegar as rebarbas da mesa, sabe? Porque as duplas sêniores não queriam fazer. Pô, deixa eu participar disso, deixa eu tentar fazer uns roteiros, deixa eu te mostrar o que eu tô afim, que eu tô mais afim que os outros. Isso que quando eu acho um moleque que tem essa vontade, esse ímpeto, puta, eu põe embaixo do braço e falo, não, vem cá, você vai fazer tudo comigo agora. Mas acho que esse millennial mindset, o jeito bonito de dizer, só acentuou uma característica que sempre existiu no ser humano, né? O cara que é empenhado pra caramba, que gosta, que tá afim, sempre foi minoria. Sempre foi minoria, sempre por isso que esses caras se destacam, né? Então acho que a geração nova acaba tendo uma desculpa, né? Para às vezes não se dedicar tanto quanto gerações anteriores se sentiam um pouco mais constrangidas em fazer. Mas o cara empenhadão mesmo, que tem um talento e uma vontade a mais, sempre foi minoria. Mas tem um ponto, eu acho que de acomodação, acho que dessa mudança que está vendo, que são várias mudanças. Né? Acho que primeiro mudanças seríssimas de remuneração nas agências, né, de senioridade nas agências, essa figura do milênio, que tem esse exemplo extremo que você falou, e que existe sim, a gente, até vendo pasta, às vezes já dá para sentir que esse cara é desse tipo aí. Mas, desculpa, só te cortando, teve um outro cara na agência que ele ficou, acho que 6 meses, estava gostando, estava indo bem. Ele largou para ser motorista do Uber.